Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdo de literatura, língua portuguesa e matemática. Bom, primeiramente vamos começar com a continuação da leitura do nosso livro do bimestre, O Menino que Queria Ser Árvore. Hoje nós vamos finalizar a história e eu vou passar para vocês a atividade relacionada. Então, eu espero que todo mundo pegue o livro e vamos acompanhar o restante dessa história juntinhos. Bom, eu vou só passar as ilustrações, né, pra gente ver essa história do menino que queria ser árvore. Lá no quintal, na sua casa, todo mundo, a mãe perguntava. Então, nós paramos aqui na página 23, vou tirar aqui. Vamos lá. Mas teve uma época em que veio a seca. A árvore, nas primeiras semanas, murchou. Como a estiagem insistia em continuar, ela foi definhando, até que seus galhos mais novos secaram. De certo, por serem mais fracos, pensou o menino, e se ela morresse? Nos dias mais quentes daquela seca, ele estava lá, nada de abandonar a amiga. Sua mãe dizia que o sol ainda ia lhe cozinhar os miolos. Ela não entendia que o cérebro ficava dentro de uma caixa feita de osso e era quase impossível lhe cozinhar, pois por mais forte que o sol fosse, pensou o menino. Ele tirava água do poço e molhava as raízes da árvore. Era o único jeito da amiga sobreviver, até que o poço secou. Num outro dia, antes de sair para trabalhar, o pai comentou que se não chovesse logo, teria que passar o machado na árvore. Ela já parecia lenha de tão seca. O seu coração disparou. Cortar a árvore? Mas não era culpa dela, por que ela deveria pagar a conta? De manhã, o menino foi à escola, depois passou o restante do dia junto da árvore. Quando anoiteceu, continuou lá. Coragem para enfrentar o medo da noite ele já tinha. O guardião só abandonou a árvore quando a mãe foi buscá-lo. Precisava dormir. Da cama, o menino viu o primeiro relâmpago. Segundos depois, ouviu o primeiro trovão. Em seguida, a chuva forte. Da janela do seu quarto, ele espiava a árvore se banhando, renascendo. Ele, que sempre tinha medo de relâmpago e trovão, espiava entusiasmado. Coragem para enfrentar a tempestade ele já tinha. Os outros jamais saberiam, nem sua mãe, muito menos seu pai, que foi ele que salvou a árvore daquela seca. A natureza fez sua parte, mas foi o seu carinho naquelas tardes que fez com que ela sobrevivesse, pensou o menino. Mas árvore generosa sabe retribuir. Era mais uma noite de temporal, ventava e chovia muito. O raio veio certeiro, destruiria a casa com força, mas atingiu a árvore e partiu um galho em pedacinhos. O menino sabia que foi a árvore quem salvou a casa e a família. Tempos depois, aprenderia que o gesto dela tinha nome: sacrifício. Quando o menino nasceu, a árvore já tinha um bom tamanho. Logo se tornaram amigos, combinaram que cresceriam juntos, mas a árvore não conseguia se conter. Ela cresceu muito mais. Seus galhos se espalhavam céu afora. Não que o menino não crescesse, o pai até o chamava de marmanjo, mas perto dela ele se sentia pequeno. Cabisbaixo foi reclamar com o pai, que lhe ralhou, choramingando, procurou a mãe. Com este tamanho não consigo subir. Quando crescer um pouco mais, você sobe. A mãe ficou preocupada com a tristeza do filho. Dias depois, o pai, a pedido dela, fez um balanço em um dos galhos da árvore. Para o pai, uma besteira. Para a mãe, um jeito de desentristecer o menino. Para o menino, uma maneira de ficar mais próximo da amiga.
No vai e vem do balanço, o menino ganhou tamanho suficiente para alcançar os galhos, tamanho e força ele já tinha. A partir de então, quando parecia ter sumido, era nos galhos da árvore que a mãe o encontrava. Lá de cima, via o mundo do jeito que a árvore via. Não saberia explicar como era. Jeito de árvore, pronto. O menino compreendeu, de vez, que mais importante do que ter a altura da árvore era ser árvore por dentro. E isso ele era, definitivamente. Então, perdoou a amiga por ter crescido tanto. Como o tempo passa até na vida de um menino que queria ser árvore, o desta história cresceu. Outras vontades surgiram, certezas e incertezas também. O seu corpo já não era o mesmo menino broto, mas ainda tinha jeito de árvore. Chegou o dia de deixar aquelas histórias, aquele quintal e aquela árvore para trás. Seus pais venderam a casa, deixariam o lugar. Foi triste. Foi triste se despedir dos amigos, mas mais triste ainda foi ter que se despedir da árvore amiga. A mudança estava no caminhão. O pai e a mãe esperavam no carro, o menino e a árvore frente a frente, numa despedida silenciosa. Como silenciosa foi a história deles até então. Chorou, baixou a cabeça. Nesse momento, a árvore depositou na mão do menino a primeira semente, presente guardado nas alturas desde o botão. Com a surpresa, ele arregalou os olhos. Semente esperança, num instante, ele compreendeu tudo. Não importava que ela demorasse para vingar e crescer. Paciência para esperar, ele já tinha. O menino então abraçou a árvore, até que a mãe o chamou. Precisavam partir. Bom, pessoal, a história termina por aqui e agora vem a parte de vocês. Vocês vão pegar uma folha, vão escrever o nome de vocês, né? Então, eu vou fazer como se fosse para mim, ó. Letícia, terceiro ano, resumo do livro. Aí vocês colocam 2 pontos. O menino que queria ser árvore. E aí vocês vão escrever de 5 a 10 linhas sobre essa história. Depois, um desenho. Em outra folha, um desenho. Guardar essa folha, que depois, quando nós pedirmos o livro volume 3 e as atividades extras, vocês vão trazer, combinado? Agora, nós vamos pegar o quê? O nosso livro amigão, o nosso volume 3, e vamos abrir na parte de português. O que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir as atividades de pronomes possessivos que nós fizemos na aula anterior e ter conteúdo novo, combinado? Então, vamos lá. Então, na última aula, né, de português, foi pedido para vocês fazerem os exercícios sobre pronomes possessivos. Então, vamos lá. Releia os trechos e observe as palavras em destaque. Este intrigante livro de Paulo Venturelli nos leva a refletir sobre a vida e seus mistérios. Trecho de admirável ovo novo. Seu peito se enchia. No trecho da sinopse 2,
Analise a palavra em destaque. A palavra em destaque é seus. E responda: de que mistério se está falando? Dos mistérios da vida. E no trecho de Admirável Ovo Novo, a palavra seu se refere a quem? Ou seja, de quem é o peito que se enchia? O peito que se enchia é do personagem Pete. E aqui nós temos um quadro com todos os pronomes possessivos. 2. Reescreva o trecho. Seu peito se enchia. Continuando as frases a seguir, faça as alterações necessárias. Então vamos lá. A. Eu me sentava sob as estrelas enquanto meu peito se enchia. Que pronome possessivo você usou nessa reescrita? Assinale-o no quadro a seguir. Meu. B. Eu e meu amigo nos sentávamos sob as estrelas enquanto nossos peitos se enchiam. Que pronome possessivo nós usamos? Nossos. Pete e seu amigo sentavam sob as estrelas enquanto seus peitos se enchiam. Que pronomes usamos? Seus. 3. Sublinhe nas frases os pronomes possessivos. João tinha um cachorro que era seu melhor amigo. Eu e você nos damos bem. Nada se intromete na nossa amizade. Mariana, você perdeu sua jaqueta? Raul vai precisar do meu livro para estudar. Comprei as flores que darei à minha mãe. Número 4. Leia o trecho do conto popular chamado O Rouxinol do Imperador. Nele é apresentado o primeiro encontro da comitiva do imperador da China com o pássaro. O primeiro-ministro e sua comitiva ficaram desapontados com o aspecto simples do rouxinol, mas estavam encantados com aquele canto e o convidaram para ir à corte. O rouxinol aceitou o convite. Houve então grandes preparativos para sua chegada. Flores por toda a parte e uma gaiola de ouro para o pequeno e ilustre cantor. Sentado no trono, o imperador aguardava. Releia esta frase. O primeiro-ministro e sua comitiva ficaram desapontados com o aspecto simples do rouxinol. Sublinhe o pronome possessivo. O pronome possessivo é o sua. De quem era a comitiva que procurava o rouxinol? Do primeiro-ministro. B. Releia agora este outro trecho. Houve então grandes preparativos para a sua chegada. Sublinhe o pronome possessivo, sua. De quem é a chegada para a qual foram feitos os preparativos? Do rouxinol. Bom, pessoal, finalizamos as correções por aqui e agora nós vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é sobre sinopse, que é o que a gente vem estudando aí. Então, vamos lá. Então, eu vou ler e vou explicar o que nós temos que fazer. Forme dupla com um colega. Isso não vai acontecer, vocês vão fazer essa atividade sozinhos aí em casa. Escolha um livro que você tem aí na sua casa, ou um filme, qualquer coisa, e vamos fazer uma sinopse que ficará exposta, né? Não vai ficar exposto porque a gente não está em aula, mas que vocês vão guardar e trazer para a Pro junto com o livro e as atividades que a Pro sempre vem pedindo. Então vamos lá. Preparação. Registrem as principais informações sobre a obra escolhida. Aqui no livro, pessoal, tá só um livro, mas se vocês quiserem falar sobre um filme também vai ser bem legal. Então vocês vão colocar título, autor, ilustrador, editora, ano de publicação. 2. Conversem sobre a história. Escreva um pequeno comentário resumindo o que acharam mais interessante na história. Então, pessoal, vocês podem até fazer do livro nosso. Então, essas duas linhas é um breve comentário sobre a obra, sobre o que vocês acharam do livro, um resuminho. 3. Escrevam agora um resumo principal do fato da história. Então, vocês precisam dizer para o leitor quem é o personagem principal, resumir a ação principal do personagem. Lembre-se de não adiantar para o leitor o final da história, pois isso pode fazê-lo perder a vontade de ler o livro. Então, cada um vai ter uma interpretação aqui, tá bom?
Produção. Agora escrevam a sinopse da história, reunindo as informações que vocês registraram nas atividades anteriores. Lembre-se de que seu texto tem a finalidade de servir como fonte de informação para que um dos colegas decida se vai ler ou não o livro. Vocês podem colar ao lado da sinopse a imagem do livro. Vocês não podem adiantar o final da história. E aí vem a avaliação e depois os ajustes nos textos que vocês vão fazer de acordo com as avaliações que vocês mesmos farão. E é isso. Então vocês vão escolher um livro que tem aí na casa de vocês e fazer toda essa parte, combinado? Então, é isso, pessoal. Agora, nós vamos para o nosso conteúdo de matemática, que são as correções das atividades, das últimas atividades aqui. Página 50, 51 e 52, referente ao nosso conteúdo de multiplicação sem reagrupamento. Então, vamos lá. Em uma das estantes da biblioteca da escola, há 3 prateleiras com 32 livros. Quantos livros há em cada prateleira? Nós fizemos a multiplicação. 32 vezes 3, 96 livros em cada prateleira, em cada estante, na verdade. Observe o clipe de papel representado a seguir. Então, estamos aqui. Qual é o comprimento desse clipe em milímetros? 41 milímetros. B. Sem usar régua, determine a medida em milímetros desses 2 clipes. Bom, eu acho que 41 mais 41, 82. Mas para isso a gente também pode fazer a conta. 41 vezes 2, 82 milímetros. Resposta, 82 milímetros. 9. Ana e Caio construíram um gráfico de colunas para representar quantas horas por semana, aproximadamente, eles gastam assistindo TV, fazendo tarefas e brincando. Então, estamos aqui com o gráfico. Nós já estudamos gráficos em matemática, também em língua portuguesa nós estudamos sobre gráficos, então a gente sabe muito bem identificar e ler um gráfico. Então, nós temos aqui as horas aqui ao lado, vocês estão vendo? De 2 em 2, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. De laranja, a Ana, e de verde, as atividades do Caio. A. Represente as informações do gráfico na tabela a seguir. Atividade, assistindo TV, a Ana, 8 horas, o Caio, 16. Fazendo tarefas, Ana, 12 horas, Caio, 14. Brincando, Ana, 13 horas e o Caio, 14. Página 52. Em qual das atividades Caio gasta o dobro de tempo de Ana? Assistindo TV. Por quê? Porque se a gente fizer 8 vezes 2, a gente sabe que o dobro é 2, são 16 horas. Então, o Caio, a atividade em que o Caio faz o dobro de Ana é assistindo TV. C. Quantas horas por semana Ana passa brincando? 13 horas. Nas férias, Ana passa brincando o triplo do tempo que está registrado no gráfico. Nesse período, quanto tempo ela passa brincando por semana? Então, a gente vai fazer 13 vezes 3. Por quê? Porque o triplo significa 3. 13 vezes 3, 39 horas brincando. A E e a F, né, se estivéssemos juntos, nós faríamos em sala de aula. Mas vocês podem fazer aí, pegando as informações de vocês, junto com a dos seus irmãos, e tentar elaborar uma pergunta, tá bom? Terminando a correção por aqui, agora nós vamos finalizar esse conteúdo de matemática. Agora eu sei. Então, o que a gente já aprendeu de matemática? Reconhecer as ideias da adição de parcelas iguais de organização, 3 grupos com 4 crianças cada uma, são 12. E construir as tabuadas do 2, do 3, do 4, do 5 e do 10. Então, ó, a minha dica de hoje é para vocês treinarem aí tabuada. Então, a gente já sabe que a tabuada do 2, os números vão sendo acrescidos de 2 em 2. A do 3, de 3 em 3. A do 4, de 4 em 4. E a 5, a do 5 também. E a do 10, de 10 em 10.
Então, essas são as que a gente aprendeu agora. No decorrer da semana, nós teremos conteúdos novos de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam um livro, assistam a aula e façam um resumo. Ok? Combinado? Até a próxima videoaula. Tchau!